Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu sou graduando do curso de Ciências da Computação aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Olá a todos, eu sou Matheus Jordão, graduando em Música da Universidade Federal de São João del Rei. Nós dois somos orientandos do professor Flávio Luiz Schiavone, que é coautor desse artigo e é professor do Departamento de Computação aqui da UFCJ. Estamos aqui hoje para poder apresentar o nosso artigo, a idiomática de instrumento como fator para a criação de instrumento musical digital e performances musicais digitais. Um instrumento musical digital ele é basicamente um instrumento onde a produção sonora ela é feita digitalmente, o que difere bastante de um instrumento acústico. Um instrumento acústico, a produção de som, ela é decorrente da interação com o corpo do instrumento, da energia que você aplica sobre o instrumento. Então, por exemplo, um violão faz barulho porque você bate nas cordas dele. Isso faz barulho de acordo com as leis da física. No caso do instrumento musical digital, não tem regras claras que determinam isso. Tipo, você pode pegar qualquer gesto e atribuir qualquer som que você desejar, qualquer gesto feito sobre a interface, porque isso é uma coisa que é programada. Então, você tem aqui um universo muito grande de possibilidades para você poder trabalhar. Aqui a gente tem um diagrama para poder explicar o funcionamento do instrumento musical digital. Esse é um diagrama que ele foi proposto pelo Marcelo Vanderlei. O Marcelo, que é um grande pesquisador da área de instrumentos musicais digitais. E basicamente você pode ver aqui, você tem um performer. O performer ele aplica gestos sobre a parte de interface, que é a parte de controle gestual, que é uma interface dotada de sensores para poder captar esses gestos. Esses gestos eles serão transformados em sinais de controle e esses sinais de controle eles serão enviados para a nossa unidade de produção sonora, que é o sintetizador. O sintetizador ele possui parâmetros de controle, parâmetros de síntese, que é aquilo que você pode controlar do sintetizador, e a maneira como os sinais de controle estão conectados aos parâmetros de síntese é uma camada que a gente chama de mapeamento. Então, o IMD tem 3 camadas distintas. A gente tem a interface, a gente tem a produção sonora, que é o sintetizador, e a gente tem o mapeamento. Os nossos estudos eles vão se focar bastante no mapeamento, que é uma parte mais fácil de trabalhar bastante, partindo do ponto de programação, que é algo que é mais do meu domínio. Eu não saberia trabalhar com a parte, por exemplo, de criação de interface. Nem eu, nem o Matheus temos habilidades de engenharia. Mas beleza. Essa camada de mapeamento ela é muito importante, como as outras 2 camadas, que é essa camada que vai dar significado aos gestos que estão sendo aplicados pela interface, sobre a interface. Então, essa camada que vai determinar o método de interação com o seu instrumento e os resultados dessa interação. Então, é algo que impacta bastante no resultado do instrumento e na performance que você faz com aquele instrumento. Só que aí a gente encontrou alguns problemas, porque não existe um método definido de como criar essa camada de mapeamento. Tipo, existem algumas diretrizes que a gente conseguiu encontrar na literatura, de que essa camada de mapeamento ela deveria se comunicar, deveria acontecer de uma maneira mais complexa, similar ao que acontece no mapeamento de instrumentos acústicos, onde é que não fica mais claro o que cada controle faz. Geralmente, no instrumento acústico, exatamente pelas coisas estarem determinadas por leis da física, o controle ele é entrelaçado com o resultado sonoro. Então, é muito fácil você ficar perdido num universo muito grande de possibilidades que você consegue trabalhar. Você não tem limitações claras. E aí é muito fácil de você entrar num ciclo infindável de experimentação, tá sempre modificando alguma coisa, adicionando alguma coisa, e nunca chegar no resultado pronto. Então, criatividade é algo que surge das limitações. Então, seria interessante se a gente conseguisse delimitar limitações claras para a gente trabalhar nesse instrumento. Então, aqui, eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência no desenvolvimento de instrumentos musicais digitais. A gente trabalhou bastante com essa interface aí da imagem, que é um controle de videogame. Isso é um controle de videogame de PlayStation 2, que a gente trabalha com as versões que você consegue conectar com o computador via USB. Então, beleza, você pega esse controle e você pensa, beleza, como é que eu vou fazer música com isso? A gente começou a trabalhar com essas ideias. A primeira coisa que a gente fez foi fazer com que cada botão do controle conseguisse tocar uma nota, por exemplo. A partir disso, você consegue tocar melodias com o controle. E para resolver o problema de que o controle não tem uma disponibilidade de botões tão grande, a gente começou a utilizar combinações de botões, como, por exemplo, se você apertar o direcional para cima, para a esquerda ou para a direita, você muda a oitava que você está tocando. A gente trabalhou ali um pouco também com as alavancas, para poder controlar filtros, para poder fazer bend. E olha, o que a gente descobriu é o seguinte: a gente conseguia chegar a alguns resultados, mas a gente nunca conseguiu chegar a um instrumento musical, a algo que valeria você passar, dedicar tempo treinando aquele instrumento, investigando aquele instrumento, desenvolvendo a sua habilidade em tocá-lo. Pode passar. Então, a nossa proposta é
pensar nesse processo de criação de instrumento musical digital e pensar nessa ideia de criar limitações claras na sua produção a partir do conceito de idiomática que o Matheus vai apresentar agora. Bom, o conceito de idiomática, para a gente entender, é interessante a gente pensar que as características a idiomática, ela se refere às características associadas à forma, ao som, à organização, afinação, construção de instrumentos, são o conjunto de características inerentes a este instrumento, que fazem aquele instrumento ser o que ele é. Então, pensando nisso, é interessante a gente pensar que também a idiomática pode ser influenciada por culturas, períodos históricos e tudo mais. E a gente pode utilizar desse conceito para guiar um design de construção de IMD, né? Bom, aqui, por exemplo, a gente tem um instrumento de sopro e um instrumento de cordas friccionadas, né? A idiomática, ela está também ligada à possibilidade e limitações de cada instrumento. E essas possibilidades e limitações que vão ajudar o compositor a não extrapolar os limites de cada instrumento. Não faz sentido eu escrever uma nota fora do registro de um instrumento, mais aguda ou mais grave que seja. Então, a gente tem, por exemplo, muitos instrumentos de sopro que têm uma idiomática parecida, instrumentos de cordas que têm uma idiomática parecida, porém cada um deles tem detalhes idiomáticos e o seu idioma próprio. Isso que faz a gente, esses jargões que fazem, por exemplo, a gente ouvir muito, essa obra é muito flautista, muito violonística, soa muito bem ao piano, é muito pianística, porque a idiomática é que faz todo esse processo, certo? E como que a gente vê a idiomática e o IMD? Bom, primeiro a gente tem que pensar, o que a gente quer que o nosso instrumento faça? A partir do que a gente quer que o nosso instrumento faça, ou seja, a partir da performance, a gente pode separar blocos de estudo, vamos dizer assim, para pensar o design dessa interação. Então, a gente pode decompor ações mais simples até chegar em uma ação muito... ações mais complexas, desculpa, e chegar em interações mais simples, e a gente pode dizer o que o nosso instrumento é capaz de fazer, ou também realizar o caminho inverso, com interações mais simples, chegando a um processo de ação mais complexo. E aí o resultado interessante disso é que a gente pode catalogar as coisas a partir desse conceito, né? E assim, com a gente conseguindo catalogar e pensar o que cada instrumento pode fazer, a gente tem a possibilidade de criar um método de ensino que possa fazer com que as pessoas estudem esse instrumento e possam se expressar através dela. Bom, a idiomática e a performance. A maneira como a idiomática se dá influencia diretamente na performance e na pessoa que está tocando, ou seja, no performer, né? Ela impacta diretamente o instrumentista. A idiomática vai moldar a performance daquela pessoa através de como o instrumento se dá. Aqui, por exemplo, a gente tem uma guitarra, um quarteto de cordas e o live code. O live code é muito interessante para a gente pensar qual é a sua idiomática, porque ele junta tecnologia e música, né? Isso é muito interessante. A gente pode pensar qual é a idiomática desse tipo de performance, desse tipo de instrumento, certo? Então, cada um desses tem a sua idiomática própria. Então, a conclusão é que as limitações de cada instrumento, mais as características, resultam na idiomática. E isso é um possível passo para mapear tudo isso, né? A idiomática, ela pode ser usada como elemento para a pedagogia do instrumento, por exemplo, o que é muito interessante. Então, todo esse nosso trabalho, a princípio, ele é mais teórico, né, sobre conclusões que nós chegamos a partir da nossa experiência no desenvolvimento de instrumentos musicais, e como trabalhos futuros, a gente já tem algumas atividades mais práticas que a gente gostaria de fazer, como, por exemplo, realizar um estudo sistemático da idiomática de diferentes instrumentos e estilos. Seria muito interessante conseguir catalogar a idiomática do live coding, catalogar a idiomática da produção de música eletrônica, por exemplo, que tem suas características próprias, sabe? Catalogar a idiomática de alguns instrumentos. A gente também pensa em fazer alguns estudos do tipo realizar testes para poder entender como as pessoas enxergam a interação com a interface. Então, por exemplo, eu poderia pegar a interface que é o controle de videogame, desenvolver um programa para poder captar os gestos que estão sendo aplicados sobre ela com relação ao tempo. Aí eu mostro um som para uma pessoa, por exemplo, uma determinada ação, e peço a pessoa reproduzir aquilo na interface, da maneira que ela quiser.
Aí a gente poderia começar a tomar nota disso e criar uma base de dados que a gente poderia começar a procurar padrões para entender como as pessoas enxergam a interface. Aí, com todas as informações, a gente passaria a ideia de desenvolver novas propostas de mapeamento para a interface que a gente quer trabalhar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa é a nossa apresentação.